irmão Chico, nossa eterna gratidão. Tem que fluir mais rápido, né? Em uma hora tem a reunião e 1 hora tem a evangelização. Mas a partir de 13 horas. Meus irmãos, minhas irmãs, agora nós temos a palavra do irmão Nito, que é jovem, inteligente, preparado, que vai falar a reflexão de hoje. Jesus abençoe o seu pé. Lembrando, né, Ítalo, que na sexta-feira passada nós tivemos o nosso sarau aqui. Ítalo se fez presente, não foi, Tereza? Foi muito bom, foi um momento diferente da gente poder compartilhar poesias, música e esquecer um pouco, né, dessas preocupações. Então, a poesia nos eleva, né? Ela nos leva a um estado alterado de consciência e possibilitou esse momento tão harmonioso e alegre entre nós. Muito obrigada. Meus amigos, boa noite. Essa alegria de estar aqui mais uma vez. Sempre, né, estar nessa casa aqui, minha casa também, uma alegria muito grande. E antes de tudo, eu quero agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade. No Salmo 57, na verdade, houve uma grande, é sabido de muitos de nós que houve uma grande perseguição do rei Saul contra o rei Davi, posteriormente o rei Davi. Saul, rei antes de Davi. E Davi passou muito tempo fugindo de Saul porque Saul queria matá-lo. Saul teve a oportunidade, Davi teve a oportunidade de matar Saul, não o fez. E em muitos momentos essa perseguição que Davi recebeu de Saul levou a aflição a momentos de grande dificuldade. E no momento de grande dificuldade desse, quando escondido numa caverna, Davi escreveu o Salmo 57. E o primeiro versículo do Salmo 57, que eu queria começar a partir dele, ele é muito rico para nós, tem tudo realmente a ver com o que a gente quer refletir hoje, quer partilhar hoje. Ele diz o seguinte, Salmo 57, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abriga, até que passem as calamidades. Então Davi, num momento de muita fé, de entendimento da grandeza de Deus, de entendimento da sua pequenez perante Deus, ele se pediu que Deus o guardasse a sombra de suas asas. Isso é muito profundo, é um conhecimento muito grande da dimensão de até onde vai esse amor de Deus para conosco. E é exatamente o que eu não tive, porque essa reflexão surgiu a partir de um momento de muita dificuldade que eu estava passando, um momento onde eu me vi como que num beco sem saída, num momento em que eu fiquei goleira baixa, como a gente diz aqui no Nordeste, fiquei abatido, estava muito triste, uma dificuldade muito grande, meu ano estava muito precário, e exatamente nesses momentos de precariedade, de ano, de precariedade de fé, desses momentos sem saída, nossa visão turva. Nós que somos pessoas de fé, exatamente nesse momento era que para a nossa fé sobressair. Mas ao contrário, eu me envolvi ainda mais nesse momento de obscuridade, de escuridão. E demorei bastante para entender, para ter essa visão de Davi. Mas graças a Deus, depois de muita batalha, eu consegui, né? Graças à misericórdia de Deus, essa espiritualidade eu consegui. E essa vitória, essa saída dessa dificuldade, dessa cegueira espiritual que me envolvia nesse momento, se deu a partir de uma leitura do Evangelho de Lucas, que para mim é o exemplo mais claro, mais evidente, mais gritante de como nós podemos, diante da dificuldade, simplesmente cegar. Diante da dificuldade, simplesmente perder a visão estratégica, perder a visão da área, perder a visão do drone, perder aquela visão que pode nos ajudar a sair das dificuldades. Essa leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, ilustra claramente isso. Eu vou ler ela aqui para vocês, eu conto com a atenção de vocês para ler, ela não é grande e é muito conhecida de nós. Mas a leitura que está lá em Lucas 24 diz o seguinte: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, está mais ou menos 11 quilômetros. Iam falando com o outro o que tinha se passado. Enquanto iam conversando,
Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam como que vendados, cegueira espiritual, e não o reconheceram. Perguntou-lhe então Jesus: de que estás falando pelo caminho, e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Perguntou Jesus: o que foi que aconteceu? Eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados os entregaram para ser condenado e morto e o crucificaram. Agora uma frase bem marcante: nós esperávamos que ele fosse quem iria restaurar Israel, e agora, além de tudo, hoje já é o terceiro dia. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, foram até o sepulcro, estava vazio, não acharam seu corpo. Disseram que viram o anjo, e que os anjos disseram que ele está vivo, mas o mestre não estava lá. Disse Jesus: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas? E começando por Moisés, percorrendo por todos os profetas, lhes explicava o que havia dito nas Escrituras. Aproximaram-se então de Emaús, e Jesus fez como se ia passar adiante. Mas eles forçaram Jesus a parar e disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite já vem. Então entrou com eles Jesus. Aconteceu que, sentado conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu, serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram o mestre. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o coração enquanto ele nos falava do caminho e nos explicava as Escrituras? Então vejam, meus irmãos, a situação dos discípulos de Jesus naquele momento era extremamente difícil. Eles já estavam passando por perseguições, as suas vidas estavam em risco. O seu grande mestre, a esperança de Israel, que eles esperavam por centenas de anos através das Escrituras, havia sido morto. Toda a sua esperança havia ido pelo ralo. Eles estavam abatidos, eles estavam deprimidos, eles estavam com medo, eles estavam num beco sem saída. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde muitos deles iam pagar com a própria vida. Então toda aquela problemática, e o negócio não foi fácil. Você vê que no texto o apóstolo diz a Jesus: você não soube o que aconteceu em Jerusalém? De onde é que você vem que você não viu? Quer dizer, a repercussão foi grande em Jerusalém. O movimento da morte de Cristo não foi uma execução como todas as outras. Aquela execução de Cristo marcou, tanto marcou que eu estou aqui falando dele 2 anos depois, marcou aquele povo daquela cidade de Jerusalém. Estranhou o fato deles não do estrangeiro, entre aspas, não saber daquilo. Era uma coisa muito forte, era algo marcante, era um acontecimento. E a situação deles não era boa. Eles estavam desanimados. E aí entra a similaridade dos discípulos de Emaús, como era o título dessa leitura, conosco. Tantas vezes nas nossas vidas, isso é uma coisa sistemática, é uma coisa assim, vai, de repente a gente está num momento de dificuldade, a cegueira vem de novo, e aí a gente sai, e aí a gente vem de novo. Eles são iguais a nós. Eles passaram por dificuldades ao longo do caminho, e nós estamos, repito a palavra sistematicamente, passando por dificuldades ao longo do caminho. E essas dificuldades fazem parte dessa existência. E essas dificuldades nos fazem crescer. E essas dificuldades são necessárias. Mas essas dificuldades, há uma saída. A frase dita pelo apóstolo Cleófas, pelo discípulo Cleófas: fica conosco, Senhor. O entendimento de que o Cristo, o entendimento de que o exemplo do Cristo, o entendimento mais ainda que a mensagem do Cristo é fundamental para nosso aprimoramento. É fundamental durante esse caminho. É fundamental para a nossa evolução. É fundamental para o nosso aprimoramento. É fundamental para que nós vençamos os dissabores e os problemas que assolam nossas vidas. Ou achamos nós, por acaso, que com nossas próprias forças apenas poderemos superar as dificuldades que enfrentamos. Esse é o erro que incorre no materialismo. Quando a gente materializa
como a gente fala, viu como foi falado no exórdio, quando a gente vive nessa busca constante das venturas materiais, a gente vive nessa busca constante do material, a gente coloca toda a nossa confiança apenas no que está aos nossos olhos, no que está na matéria, aí sim nós começamos a perder. Nós começamos a ser derrotados. Porque, meus amigos, esse mundo, nós não viemos aqui para férias. Esse mundo não é brisa. Esse mundo é de dificuldade. Esse mundo é de provação. Mas essas provações são fundamentais. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, diz: mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indícios de uma grande perfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedoras de passar para o mundo mais feliz. Então nós estamos aqui para isso mesmo. E essa visão espiritual que a gente precisa ter e que vai nos tirar desse desespero que às vezes nos assola diante das grandes dificuldades, o primeiro entendimento é que isso faz parte. Isso faz parte do acordo, isso faz parte de encarnar, isso faz parte do jogo. Isso faz parte dessa vida. Sofrimentos, desventuras, dificuldades, saudade, tristezas, mas também alegrias, a falta de tudo e a sobra de tudo, porque não nos enganemos, porque o materialismo ele é cruel. Não só a falta dele nos afasta do Criador, mas também o super excesso dele nos afasta do Criador. Temos exemplos e mais exemplos de pessoas multimilionárias, muito bem-sucedidas, que estão aí na depressão, que estão aí no suicídio, que estão aí na desventura moral, na desventura espiritual. Então, esse sofrimento faz parte do caminho. E esse é o primeiro entendimento que vai nos tirar dessa cegueira. Perceber que ter dificuldade, perceber que ter que enfrentar problemas, faz parte. E nós não podemos nos desesperar, porque nós dissemos: fica conosco, Senhor. Faz parte do caminho. Então, calma. Essa semana eu estava dizendo meu filho estava apanhado no prova, não sei o que, não sei o que. Eu disse: calma. Né? Faz parte do caminho. E como é difícil a gente falar às vezes brincando, mas é difícil. Às vezes você tem um diagnóstico, né? Você perdeu um ente querido, você perdeu um emprego. Ah, mas é muito fácil você falar. Realmente não é fácil. Mas o que é que nos diferencia dos, entre aspas, como diz a palavra, dos filhos da luz para os que não estão na luz? É que nós temos essa visão que tudo isso aqui é passageiro. Que como os discípulos de Emaús, nós estamos numa caminhada rumo ao destino, rumo a um nível muito melhor. E depois desse entendimento que todo esse bololô, essa confusão aqui que é essa encarnação, que tudo isso faz parte, nós temos que nos fiar na providência divina. Confiar na providência divina, nas asas de Deus. E a providência divina ela é belissimamente definida por Allan Kardec na Gênesis, não é? No seu capítulo 2, no item 20. As palavras são lindíssimas. A providência divina, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ela está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial de Deus. Não estamos aqui por acaso. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Nós não estamos aqui nessa noite, 21 de maio de 2019. Nós aqui, espíritos das mais diversas experiências, das mais diversas idades, dos mais diversos níveis, reunidos aqui na Casa do Caminho, após as mais diversas encarnações. Vocês acreditam que estamos nós aqui reunidos por acaso? Vocês acreditam que estamos nós reunidos? Vamos lá hoje, tal.
Assim, a gente não entende que às vezes que houve um trabalho tremendo da espiritualidade para que nós estivéssemos aqui hoje. O nosso anjo da guarda, os benfeitores dessa casa prepararam tudo para vocês, não é? Tanto a gente tem que estar em sintonia com esses benfeitores, com o nosso anjo da guarda. Eu mesmo tenho experiência assim, que quando às vezes eu estou meio adoentado, eu faço uma prece, peço a Bezerra de Menezes que mande os seus auxiliares, né, os seus Bezerra de Menezes que tem um trabalho de medicina, além do trabalho muito superior ao seu trabalho de medicina, um trabalho de caridade através da medicina muito maior, e que possui uma equipe tremenda de espíritos evoluídos a serviço de nós, através dessa providência divina. E nós temos todo esse tesouro, mas nós temos que nos dar conta disso. A gente tem uma Ferrari na garagem, não percebe às vezes, porque a gente foca no nosso Fusca que está com defeito, não é? A gente foca no motorzinho do Fusca que está com defeito, mas Deus nos deu uma Ferrari que está na garagem. Deus, a providência de Deus cuida de nós tremendamente, de uma forma que nós vamos levar muitas e muitas encarnações, muitas e muitas experiências para poder compreender um pouco mais. Nós entendemos um pouco, muito pouco de Deus. Ontem, até o filme Allan Kardec, tem um momento lá que quando ele recebe aquela mensagem maravilhosa do Espírito da Verdade, aí lá diz, você não estará sozinho. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Porque esse número tremendo, cada dia maior de suicídios, porque as pessoas estão materializadas e se acham sós em algum momento. Não tem a visão que nós temos a oportunidade de conhecer, a visão espiritual. Nós não estamos sozinhos. Definitivamente não estamos sozinhos. Essa ação providencial de Deus, essa ação generosa de Deus, essa ação incessante e abundante cuida de nós. É providência de Deus, meu irmão, você está aqui hoje. É providência de Deus você está aqui para fazer uma prece, para receber um passe aí sentado onde você está, para ouvir uma palavra. É providência de Deus. Nos agarremos a essa providência de Deus como Davi. Creiamos como Davi, que não é um exemplo. Davi errou muito, igual a nós, nisso se assemelha a nós, mas Davi não tinha vergonha de pedir perdão, reconhecer seu erro e seguir em frente. E na hora do aperto, Davi faz essa oração belíssima numa caverna: Senhor, cuida de mim à sombra das tuas asas, fica conosco, Senhor. Como disse o discípulo, é uma frase tão simples, mas de uma profundidade espiritual tremenda. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Minha família precisa, meus irmãos, meus pais. Nosso mundo que vive numa aberrante violência, numa aberrante descrença, onde os valores humanos são cada dia mais diminuídos. Nós temos que nos agarrar a essa providência de Deus. Nós temos que entender que essa providência de Deus, ela é infinita. E o próprio Cristo, em um dado momento no Evangelho, é que eu sou muito ruim de decorar, sabe, pessoal? Eu não consigo decorar. Aí ele tem de ler, mas eu tenho de ler, mas ele diz mais ou menos assim: olha as aves do céu, Deus cuida dos pássaros, Ele veste os lírios não fazem roupa nem nada, mas eles são belíssimos. Os animais do campo têm seu alimento. Eu não estou falando aqui para a gente largar de mão, né? E não correr atrás do nosso sustento, não. Mas eu estou falando do que Cristo fala, dessa providência divina, que tem uma parte que é muito interessante. Olhar para as aves do céu, que nem semeia, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que ela? E tem uma frase maravilhosa aqui do Cristo que diz: e qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um dia sequer à sua vida? A gente não pode. Por mais que a gente se estresse, se preocupe, a gente não pode acrescentar uma hora à nossa vida, porque a gente não sabe. Não depende, não tem como a gente acrescentar: vou fazer isso aqui para eu viver mais
2 dias, quem garante? A providência e a maior providência de Deus, da sua generosidade, é a oportunidade da gente conhecer a mensagem do Cristo, conhecer a mensagem renovadora do Cristo, a mensagem que vai nos fazer potencializar essa encarnação, para que numa próxima oportunidade a gente já venha para aproveitar de outra forma mais intensa ainda, né? Porque nós temos que ter o sentido de viajantes, nós estamos aqui de viagem. Você pode viver 100, 80, 104, 204, mas uma hora essa viagem acaba. E se a gente não tiver foco no destino final, se a gente não tiver foco no que a gente mesmo quer, essa viagem vai se tornar uma grande atrapalhada, uma grande perda de tempo, infelizmente. Se a gente não aproveitar essa encarnação, se a gente não aproveitar essa providência de Deus, essa generosidade de Deus. E veja o exemplo de Cristo na viagem de Emaús, mesmo viajando com os apóstolos. Agora veja o nível de cegueira que estavam os apóstolos, os 2 discípulos de Emaús, porque eles estavam com Cristo ali do lado, eles estavam tão turvados pelas dificuldades, como nós seres humanos podemos turvar nossa vista. Eles estavam tão turvados pelas dificuldades que eles não reconheceram o próprio Cristo. Eles seguiram durante todo aquele tempo e disseram até assim: que estrangeiro é você? Para ver como eles estavam cegos, como eles estavam focados não no destino da viagem, mas focados naquela dificuldade que eles estavam passando. Não é? Esse entendimento que a viagem não é o destino e que o medo não pode nos paralisar. É natural do ser humano ter medo. É o nosso instinto de sobrevivência, é o nosso instinto de proteção, né? É o nosso instinto de cuidar. A gente não pode ter medo. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, seu mais estimado apóstolo, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus nos capacita para todas as dificuldades dessa encarnação. Deus nos capacita para todas as dificuldades nessa vida. Com toda certeza, por maior que seja a dificuldade que a gente está passando, nós temos todas as ferramentas para vencê-las. Nós temos todas as ferramentas por conta da justiça divina. Não seria justo se Deus nos colocasse aqui, nessa existência, sem a capacidade de superarmos as provas a que seremos submetidos. Não seria justo. Nós temos todos os potenciais. E quando parece que nos falta, vem alguém, algum irmão, algum anjo para nos ajudar. Tudo na providência divina. Não, o medo não pode. Imagine se os cristãos que estavam para ser martirizados, eles tinham medo? Tinham medo. Eles tinham pavor? Tinham pavor. Mas isso os paralisava? Não. Não os paralisava. Porque eles tinham visão do destino. Eles tinham visão espiritual. Visão estratégica. Eles não deixavam se vencer. Deixavam sua visão turvar pela morte que ia acontecer naquele momento. Eles entendiam. E nós temos de ter essa busca, esse desejo de entender que a viagem é passageira e que o destino final é importante. O que seria de nós, o que seria de você hoje? Faça uma simples análise. Se a gente não já tivesse experimentado de diversas formas essa generosidade do Cristo. Se daqui nenhum momento da nossa vida, se eu fosse perguntar aqui nessa assembleia, eu tenho certeza que pelo menos uma experiência cada um tem para contar de uma prova dessa generosa providência de Deus na sua vida. Pelo menos uma nós temos. E temos várias para contar. Mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma dessas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos alimentar isso. Não nos sentir derrotados.
não nos sentir enfraquecidos nos momentos de desânimo, mas ao contrário, se sentir fortalecido. O livro dos Espíritos, na questão 921, é perguntado aos Espíritos: concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estará transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir felicidade relativa? Aí o que os Espíritos respondem: o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Ele está dizendo aqui que, por melhor que seja essa existência, ela é limitada porque ela é material. Agora aqui a parte que cabe bem para a gente: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais que uma estação temporária. Era isso aqui que eu estava falando. Como uma parada momentânea de péssima hospedaria. Olha só, aquele que vive compenetrado no seu destino, aquele que entende que isso aqui é uma passagem, ele não vê na vida corporal como estação temporária. Agora os Espíritos usam uma frase interessante: uma parada, uma hospedaria momentânea de péssima qualidade. Uma péssima hospedaria. Não à toa, Paulo escreve nas suas cartas, Paulo que tinha todos os atributos, Paulo que era fariseu, Paulo que tinha muito prestígio no judaísmo, Paulo que era cidadão romano, né? Ele tinha todos os atributos, mas Paulo escreve lá nas suas cartas: considera tudo isso como esterco. Ele usa a palavra esterco, pode olhar lá na Bíblia que tem. Em virtude desse bem supremo que é Deus. Então Paulo, que tem essa visão incrivelmente espiritual, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha era nada. Ele sabia que tudo aquilo diante da grandeza da vida espiritual, do mundo espiritual, que lhe estava sendo revelado, era nada perante tudo que ele tinha, era nada perante isso. Então, naturalmente, quanto mais apegados nós estamos, como foi falado no episódio, repito novamente, a esse mundo, as coisas materiais, as dificuldades desse mundo, ao materialismo, a ter, nós estamos adestrando nossos filhos para ter, para correr, para ter, a estudar muito para ter, para ser, numa contemplação apenas nesse horizonte carnal, nesse horizonte material que a gente vive. Mas nós, como cristãos, temos que fazer a diferença na nossa sociedade. Nós temos que fazer a diferença. Nós que somos entendedores, nós que compreendemos esse mundo espiritual, nós que compreendemos que já estamos tendo a oportunidade de conhecer essa mensagem do Cristo, nós compreendemos. Então nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que ter atitudes de cristãos. Nós não podemos agir igual apenas aos materialistas. Essa busca constante nós temos de ter. E uma coisa muito importante que nos discípulos de Emaús também, que lá no fim eles dizem, um discípulo disse para outro, mas o seu coração, depois de eles reconhecerem que era o mestre, um disse para o outro, mas o seu coração não ardia quando ele falava? Quer dizer, quando Jesus falava, apesar deles não reconhecerem o mestre, o seu coração ardia. Eles lembraram, veio na sua mente aquelas lembranças dos ensinamentos do mestre. Então a pergunta para nós é: a mensagem do mestre está ardendo no nosso coração? Essa mensagem de Jesus, ela não pode ser única e exclusivamente intelectual. A nossa fé lógica é sim, mas a nossa fé ela tem que ser sentida. Nós temos que descobrir a beleza da mensagem do mestre. Nós temos que nos apaixonar por essa mensagem. Apaixonar. Paulo, novamente cito Paulo, ele dizia: não digo que alcancei a perfeição, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu fui conquistado pelo Cristo. Todas as pessoas que foram ao martírio, todas as pessoas que sofreram pelo Cristo, elas amaram a mensagem de Jesus, elas eram apaixonadas pela mensagem de Jesus. E essa mensagem de Jesus é a mensagem do modelo, como nos diz o livro dos Espíritos.
E essa lei de Deus que está na nossa consciência, ela nos direciona para ela, para essa mensagem. E até uma das críticas que eu fiz ao filme ontem, quando eu assisti, é porque eu senti falta disso no filme. Eu senti falta da paixão pelo Cristo. Eu discordei igual Allan Kardec que foi traçado no filme. Esse Allan Kardec, ele está distorcendo um pouquinho da visão que eu tenho. Nós temos que experimentar essa mensagem do Cristo. Como é que você tem você casa sem gostar? Como é que você é mãe e não gosta do filho? Você é filho, há um relacionamento. E com a mensagem de Cristo que nos foi enviada do nosso Deus, ela tem que ser assim. Porque se a gente não sentir, não tiver essa emoção, você pode entender ela da forma mais intelectual possível, você pode ter a compreensão melhor dessa mensagem. Mas ela não vai ser transformadora na sua vida. Porque não houve o sentimento. Não houve o encantamento pelo Mestre. Não houve o encantamento pelo Mestre. O Mestre, essa questão de a gente se apaixonar, a gente aprofundar, buscar intimidade com Cristo, ela é tão importante para que o Senhor fique conosco, que o próprio Cristo pergunta a Pedro 3 vezes: se o Cristo ama, sem Pedro, tu me amas? Amo, Mestre. Pedro, tu me amas? Amo, Mestre. Tu apacenta minhas ovelhas. Amo, tu apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, na terceira vez, tu me ama? Amo, Mestre. Aí, mas Pedro diz diferente, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E a gente vai experimentando, a gente vai na reunião espírita, a gente vai no IEB, a gente vai para lá, a gente faz estudo do livro dos Espíritos, a gente faz estudo do Evangelho, a gente faz estudo das obras de André Luiz, mas e aí o coração da gente está ardendo? Se o seu Fabiano ou a Kalina, os dirigentes dessa casa, não tivesse essa paixão por essa mensagem, haveria tanta dedicação? Será que haveria? Não haveria. A mensagem do Cristo, ela tem que vir aqui. E aí sim ela é transformadora. Quando a gente ama, a gente faz tudo por quem a gente ama. Não é? Ou não? A gente ama nossos filhos, a gente passa noites e noites em hospital. A gente faz tarefas e faz tarefas. Né? A gente leva para a escola, leva para o médico, leva para aqui, leva para lá, porque a gente ama. E a fé, a gente quer que seja intelectualizada apenas aqui, no entendimento, igual uma prova de matemática, uma prova de física. Esses apóstolos reconheceram o Mestre porque eles tiveram essa experiência sentimental do Mestre, e foi dito lá no texto. Foi dito no texto. E como é que a gente ama uma pessoa se a gente não busca intimidade com ela? O que é que quer dizer fica conosco, Senhor? É apenas que fique conosco o Senhor? Não, é que a gente tem que ter essa intimidade, que a gente tem que buscar essa intimidade, que a gente tem que buscar esse conhecimento. E como é que a gente busca esse conhecimento? Na prece, né? A gente busca esse conhecimento recebendo o passe na casa espírita, a gente busca esse conhecimento participando dos estudos, e aí sim o Cristo vai se revelando para a gente. Essa viagem de 11 quilômetros que os discípulos de Emaús fizeram, ela se tornou no fim proveitosa, porque todo o tempo o Mestre estava com eles ao lado. Durante todo aquele tempo, o Mestre esteve com eles. Então, durante todo esse tempo, toda a nossa existência, o Mestre deve estar conosco. O Mestre tem que estar conosco. E nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar estar conosco. Dizer, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos momentos de dificuldade. Fica conosco, Senhor, a partir de agora que eu acordei. Fica conosco, Senhor, a partir de agora que eu vou me levantar, é o que eu vou me deitar. Senhor, manda para perto de mim, Senhor, todos esses espíritos ajudadores, todos esses irmãos de luz. Senhor, fica conosco quando eu for estudar, Senhor, quando eu for estudar a tua doutrina. Se revela para mim. Revela mais, Senhor, porque eu quero te conhecer ainda muito pouco. Eu conheço muito pouco, Senhor, me revela mais. Me revela mais quando eu estiver na reunião mediúnica, Senhor, que esses espíritos me ensinem a te servir melhor, a te seguir melhor, a te imitar melhor.
Fica conosco, Senhor, cada segundo da minha vida, para que ao fim dessa vida eu possa ser uma pessoa melhor. Fica conosco, Senhor, livra-nos do mal. Fica conosco, Senhor. Nós confiamos, Senhor, nós precisamos da Tua providência. Nós precisamos da Tua benevolência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a Sua face e nos conceda a Sua paz. Obrigado. Uma palavra bonita, foi muito clara. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.